Um baque seco ressoou quando a caderneta de poupança, o último pertence do meu filho, caiu diretamente no caixote do lixo metálico cheio de lenços sujos e papéis de rebuçados. A minha nora sorriu com desdém, a sua voz estridente ecoando por toda a sala a meio do funeral: já está velha, este lixo devia ter sido enterrado para sempre junto com o meu marido. Os risos trocistas começaram a sussurrar-se nas minhas costas. Olhares de pena misturados com desprezo pousaram sobre a velha viúva que estava sozinha. O meu filho estava morto há menos de 2 dias, e a mulher que ele outrora amou estava a espezinhar a sua última gota de dignidade mesmo à minha frente. Olá, eu sou a Maria, e a história que estou prestes a contar-vos será um aviso sobre a ganância humana, onde a linha entre família e inimigo é tão tênue como um suspiro. Ainda me lembro desse dia. O ar na nossa residência de família em Sintra estava carregado com o cheiro a lírios e a falsidade. O funeral do João, o meu único filho, tinha acabado de terminar. No meio dos elegantes fatos pretos e dos sussurros de condolências dos convidados, sentei-me em silêncio numa cadeira de veludo, apertando o meu terço. O meu coração estava vazio, tão seco como as pedras da calçada lá fora. Mesmo à minha frente, a minha nora Inês estava a encenar uma tragédia perfeita. Escondia a cabeça, os seus ombros tremiam violentamente e os seus soluços abafados comoviam todos. Mas, do meu lugar, eu via claramente o que os outros não viam. Entre os seus lamentos de partir o coração, os seus olhos olhavam furtivamente para o relógio de pulso cravejado de diamantes. Um olhar rápido, agudo e cheio de impaciência. Só desejava que este drama fúnebre baixasse o pano rapidamente. E, de facto, terminou mais rápido do que eu pensava. Logo a seguir ao enterro, quando a terra fresca ainda não tinha secado sobre a campa do meu filho, o advogado privado contratado pela Inês apareceu apressadamente na sala, abriu a sua pasta e tirou um processo grosso. O assunto do patrimônio foi anunciado de forma rápida e cruel. O João tinha falecido tão repentinamente de um ataque cardíaco que não teve tempo de deixar um novo testamento. Segundo a lei em vigor, toda a enorme fortuna, incluindo esta antiga mansão, ficava sob a administração da sua esposa legal. Inês estava sentada ali com as lágrimas já secas, acenou levemente, tentando esconder o brilho de triunfo nos olhos quando olhou para mim. Eu permaneci em silêncio. Dinheiro? Uma casa? Na minha idade, tão perto da cova, para que precisava eu dessas coisas efêmeras quando meu filho já arrefecia debaixo da terra? Eu não precisava de dinheiro. Só precisava do meu filho. Mas, nesse preciso momento, uma recordação atingiu-me de repente, tão clara como se tivesse sido ontem. Foi numa tarde de sol pálido, 2 dias antes de o João morrer. Ele estava sentado a meu lado no alpendre. O seu rosto estava pálido, mas os seus olhos brilhavam de uma forma estranha. Pegou na minha mão e rapidamente colocou nela uma pequena Bíblia velha com capa de pele preta. Mãe, a sua voz era um sussurro, mas urgente, guarda isto. Lá dentro está uma velha caderneta de poupança. Mãe, lembra-te de a guardar bem. Não deixes que ninguém saiba. Tem cuidado com a Inês. Esse aviso inacabado agora ecoava na minha cabeça como um alarme. A tremer, abri a minha mala e tirei a Bíblia que o meu filho me tinha dado. Ao folhear as páginas, uma caderneta de poupança de papel amarelado caiu, aterrando na minha palma enrugada. Era pequena, insignificante, e não parecia ter qualquer valor em comparação com os documentos de propriedade que o advogado tinha acabado de ler. A Inês ia falar. Queria perguntar ao advogado se esta última lembrança do meu filho tinha algum valor. Senhor advogado, também tenho esta caderneta. Mas antes que eu pudesse terminar a frase, uma sombra avançou. Inês, rápida como um raio, arrancou-me a caderneta da mão. Folheou-a uma e outra vez, e depois soltou um riso trocista e amargo à frente de todos os familiares e convidados. A falsa tristeza de antes desapareceu por completo, deixando apenas um desprezo nu. Meu Deus! Meu Deus, quem é que ainda usa cadernetas de papel nesta época? Se pensas desarrumar mais a casa, disse com a sua voz estridente, já está velha. Isto devia ter sido enterrado para sempre. Dito isto, moveu o braço. A caderneta desenhou um arco no ar e caiu com um baque no caixote do lixo metálico no canto da sala. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se viraram para mim, esperando que eu desabasse. Diogo, o meu amado neto, escondia-se junto à porta de cabeça baixa, sem se atrever a olhar para a avó. Senti como se alguém me apertasse o coração. Dor, sufoco e um choque total perante a atitude traiçoeira da nora que outrora tentei tratar com indulgência. Ela não tinha apenas deitado fora uma caderneta, estava a descartar a última gota de dignidade do seu marido recém-falecido.
Respirei fundo, contendo a ira que ameaçava explodir no meu peito. Não podia chorar, e muito menos podia deixar que ela me visse desabar naquele momento. Levantei-me lentamente. As minhas velhas pernas deram passos firmes em direção ao canto da sala. O som dos meus sapatos contra o chão de pedra foi o único a quebrar o silêncio sufocante. Baixei-me junto ao caixote do lixo. A caderneta jazia entre lenços sujos e papéis de rebuçados. Meti a mão sem hesitar e apanhei-a. Tirei o lenço bordado com o nome João da minha manga e limpei suavemente cada mancha da capa. Filo meticulosamente, com reverência, como se estivesse a limpar o rosto do meu filho pela última vez. Quando terminei, guardei cuidadosamente a caderneta no bolso do peito, o mais próximo do meu coração. Virei-me. A Inês continuava ali, de braços cruzados e um sorriso desafiador nos lábios. Olhei-a diretamente nos olhos. Já não era o olhar submisso de sempre. Era o olhar frio de uma mãe que tinha chegado ao limite da sua paciência. Não lhe disse nem uma palavra. Já não era necessário. Esta casa, a partir deste momento, não passava de um túmulo frio que enterrava os laços familiares mortos. Virei-lhe as costas e caminhei diretamente para a porta principal. A pesada porta de madeira fechou-se atrás de mim. O sol da tarde em Sintra estava amarelado, mas não dissipava o frio do meu coração. Levantei a mão para chamar um táxi que se aproximava. Sentei-me no banco de trás e bati a porta, separando-me por completo do mundo cruel dentro da mansão. A minha mão pousou no meu peito esquerdo, sentindo o pulsar da caderneta através do tecido da blusa. O meu filho nunca fazia nada sem sentido. Esta caderneta escondia definitivamente alguma coisa. Olhei para o taxista pelo espelho retrovisor. A minha voz soou firme e decidida, muito diferente da minha fraqueza habitual, para a sucursal do Millennium BCP mais próxima. Agora mesmo. O velho táxi abanava pelas ruas irregulares de calçada. O solavanco do carro e o zumbido do motor eram como uma máquina do tempo, levando a minha velha mente numa viagem pelas memórias. Apoiei a cabeça na janela, vendo passar as características paredes antigas da vila. João, o nome do meu filho, ressoava na minha cabeça, magoando. O meu filho João era um homem bom. Tão bom que era fraco. Desde que nasceu, o seu coração não era tão forte como o das outras crianças. Uma cardiopatia congênita roubou-lhe a infância ativa, transformando-o num menino tranquilo que só tinha os livros como amigos à janela. Toda a minha vida, desde que o meu marido faleceu, trabalhei arduamente, poupando cada euro da quinta familiar para pagar o seu tratamento, esperando que pudesse ter uma vida normal. E então conheceu a Inês. Ainda me lembro do primeiro dia em que a trouxe à casa para me apresentar. Inês era radiante, bonita e astuta. Uma autêntica rapariga da cidade, com saltos agulha que batiam no chão de tijoleira da minha casa. Mas nesse mesmo instante, senti um calafrio nas costas. A forma como seus olhos percorriam a velha casa, olhando para os objetos desgastados pelo tempo da minha família, não era com curiosidade ou apreço, mas com um escrutínio e desdém dissimulados. A Inês nunca respeitou realmente as raízes da família do marido. Para ela, as pessoas de província como nós, por muito ricas que fôssemos, continuávamos a ser uns saloios. Usou a sua astúcia e beleza para manipular o João. O meu filho, por amá-la demasiado e pelo seu complexo de inferioridade devido à doença, gradualmente permitiu que ela assumisse o controle de tudo. Pouco a pouco, a Inês construiu um muro invisível entre mim e o meu filho. As refeições juntos tornaram-se mais raras, as conversas entre mãe e filho tornaram-se forçadas pela presença dela. O mais doloroso de tudo era o Diogo, o meu único neto. O menino cresceu sob a educação tóxica da mãe. Diogo era bonito e elegante como um príncipezinho, mas nos seus olhos havia sempre uma distância abismal. Quando olhava para mim, não era mal educado, ainda me chamava avó, mas o seu tom era tão frio e formal como se eu fosse apenas uma hóspede na minha própria casa. A Inês tinha ensinado ao filho que a avó era antiquada, uma representante de tudo o que era obsoleto e que devia ser eliminado. No entanto, as coisas pareciam ter começado a mudar há uns meses. Lembro-me dos olhos brilhantes do João ultimamente. O médico disse que o novo medicamento para o coração, importado dos Estados Unidos, estava a funcionar muito bem. O seu rosto tinha mais cor, a sua respiração já não era tão ofegante. Estava mais feliz, sorria mais. E, o mais importante, começou a procurar formas de falar comigo em privado quando a Inês não estava. Algumas tardes sentava-se a meu lado, invulgarmente pensativo. Insinuava ter descoberto a verdadeira face de alguém. Mãe, pegava-me na mão, a sua mão quente e confiável, e dava-me avisos estranhos. Lembra-te bem, mãe. Não comas nem bebas nada que os empregados te tragam se não os vires a preparar diretamente.
tens de te proteger. E o ponto culminante foi aquele dia, quando me enfiou na mão a Bíblia com a velha caderneta lá dentro. O seu olhar nesse momento era ao mesmo tempo ansioso e decidido. Não era o olhar de um homem prestes a morrer, mas o de um homem a preparar-se para uma batalha. O João estava a recuperar. Eu tinha certeza de que ele estava a recuperar muito bem. E, no entanto, a terrível notícia atingiu-me como um martelo na cabeça há 2 dias. Nesse dia estava um tempo lindo. Fui cedo ao mercado comprar os ingredientes para fazer o caldo verde de que ele tanto gostava. Quando cheguei à porta da mansão com o meu cesto, vi os vizinhos reunidos, a apontar e a sussurrar com caras de pânico. O meu coração acelerou. Deixei cair o cesto e corri para casa. Na sala, a Inês estava sentada no chão a chorar desconsoladamente. A ambulância já tinha chegado, mas os paramédicos apenas abanavam a cabeça. O João jazia ali no sofá, imóvel. O seu rosto estava arroxeado, os olhos bem abertos, como se não pudesse aceitar. O médico concluiu paragem cardíaca súbita. Fiquei paralisada. Os meus ouvidos zumbiam. Como era possível? Ainda na noite anterior tinha elogiado a carne estufada que lhe preparei, ainda esta manhã tinha sorrido e despedido de mim antes de eu ir ao mercado. O novo medicamento não estava a funcionar? Como podia alguém que melhorava de dia para dia morrer tão repentinamente? Nesse momento, a dor de perder o meu filho afogou toda a minha razão. Só consegui abraçar o seu corpo frio e chorar até desmaiar. Pensei que era o destino cruel da minha família. Mas hoje, no funeral, a forma como a Inês olhou para o relógio, a forma como deitou a caderneta do João para o lixo, tudo foi como um balde de água fria na minha cara, acordando-me, juntando as peças. A recuperação do João, os misteriosos avisos sobre a comida, a ansiedade ao entregar a caderneta e a morte tão repentina mesmo quando começava a suspeitar da mulher. Um calafrio percorreu a minha espinha, mais frio do que o vento que entrava pela janela do táxi. Algo não estava bem. Absolutamente nada bem. O táxi travou bruscamente, assustando-me e cortando o meu fio de pensamentos. Minha senhora, chegamos ao banco, disse o taxista. Olhei pela janela. O edifício moderno do banco erguia-se imponente diante de mim. Apertei a minha mala contra o peito. A caderneta lá dentro parecia aquecer, incitando-me a agir. João, meu filho, se a tua morte não foi natural, então juro por Deus que quem quer que tenha cometido este crime vai pagar, não importa quem seja. Respirei fundo, recuperando a minha compostura habitual, e abri a porta para sair do carro. A porta de vidro automática deslizou suavemente, atirando-me uma rajada de ar-condicionado frio, num contraste total com o sol abrasador das ruas. Entrei, sentindo-me deslocada neste espaço moderno, reluzente e cheio de máquinas impessoais. Dirigi-me diretamente à recepção e pedi para falar com o Sr. Silva. Antônio Silva não era apenas o diretor desta sucursal, mas também um velho amigo do meu falecido marido, alguém em quem podia confiar neste momento. Após alguns minutos de espera, a sua secretária conduziu-me ao seu gabinete privado. Antônio levantou-se apressadamente para me receber. O seu cabelo era completamente branco, mas os olhos continuavam perspicazes atrás dos óculos de leitura. Dona Maria pegou-me na mão, a sua voz baixa e compassiva, ouvi a triste notícia sobre o João. Que Deus abençoe a si e a sua família. Lamento muito não ter podido assistir ao funeral esta manhã devido a um imprevisto de trabalho. Assenti, tentando conter a emoção. Não havia tempo a perder. Não tinha vindo para receber condolências. A tremer, tirei a caderneta do bolso e coloquei-a sobre a secretária brilhante de Carvalho. Antônio, preciso que vejas isto. É a última coisa que o João me deixou. O Sr. Silva olhou para a caderneta. A capa de papel estava desgastada, com algumas manchas tênues que o meu lenço não tinha conseguido limpar totalmente. Uma ponta de surpresa apareceu nos seus olhos. Como diretor de um grande banco, provavelmente já tinha passado muito tempo desde a última vez que vira uma caderneta tão antiquada. Mas, por respeito à nossa velha amizade, não perguntou nada. Apenas acenou com a cabeça e pegou nela. Pôs os óculos e folheou as páginas amareladas. O seu dedo deteve-se na última página. Semi cerrou os olhos. Isto é, murmurou, a assinatura do João. Mas é um pouco estranha. A letra é trêmula. E esta série de números. Sustive a respiração, seguindo cada um dos seus movimentos. O Antônio virou-se para o computador. O som do teclado ressoou secamente na sala silenciosa. Introduziu cuidadosamente cada número rabiscado no canto da página no sistema. Passou um segundo de silêncio e de repente, um som estridente saiu do computador. Bip! 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 Assustei-me.
No ecrã do computador, em vez da familiar interface azul do banco, apareceu de repente um vermelho brilhante, um vermelho que piscava intermitentemente como um sinal de perigo mortal. As palavras alerta de emergência apareceram em letras grandes. O rosto do Sr. Silva mudou de cor. Da compostura de um diretor experiente, de repente ficou pálido como cera, sem uma gota de sangue. Levantou-se da cadeira tão depressa que a cadeira de pele bateu contra a parede com um estrondo. Sem dizer uma palavra, correu para a porta do gabinete e, com as mãos a tremer, trancou a chave. Depois, pressionou com força um botão de alarme silencioso debaixo da secretária e pegou no intercomunicador. A sua voz estava embargada pela tensão segurança, bloqueiem o segundo andar imediatamente. Ninguém pode entrar nem sair do meu gabinete. Chamem a polícia. Código vermelho. Repito, código vermelho. Fiquei petrificada na cadeira, agarrando-me aos apoios de braços, com o coração a bater como se quisesse sair do peito. O que estava a acontecer? Como é que uma caderneta podia provocar uma reação tão assustadora? Antônio, o que se passa? Há algum problema com o dinheiro? Balbuciei com a voz a tremer. Não. O Sr. Silva virou-se, com a testa perlada de suor. Aproximou-se rapidamente, pôs-me as mãos nos ombros e olhou-me diretamente nos olhos, com uma seriedade que eu nunca tinha visto. Dona Maria, ouça-me com calma. Não se mexa dessa cadeira. Em nenhuma circunstância saia desta sala. Tenho de chamar a polícia imediatamente. A sua vida está em perigo. Em perigo? Exclamei, sentindo um calafrio na espinha. Do que está a falar? Quem me quer fazer mal? O Sr. Silva não respondeu de imediato. Voltou ao ecrã do computador, que continuava a piscar a vermelho, e introduziu mais alguns comandos de confirmação. Depois, virou o ecrã para mim. Veja. O João planeou isto. Ele sabia que não lhe restava muito tempo. Semicerrei os olhos para olhar para o ecrã. Afinal, esta velha caderneta não servia para guardar dinheiro. A série de números escritos à mão na última página era um código para ativar uma pasta segura, um serviço de segurança máxima que o banco oferecia a clientes especiais para armazenar provas vitais. Quando o código correto foi introduzido, apareceu um e-mail. Era do João. Devorei cada palavra, enquanto as lágrimas brotavam e embaciavam os meus óculos. Para o Sr. Silva e para minha querida mãe. Se este sistema for ativado, significa que morri. E a minha morte certamente não foi natural. Descobri que a Inês estava a alterar em segredo a minha medicação para o coração. Tentei reunir provas, mas a minha saúde deteriorou-se demasiado depressa. A pessoa que está por trás disto, fornecendo-lhe o veneno, não é outro senão o Nuno, o nosso médico de família. Senhor Silva, por favor, proteja a minha mãe. O dinheiro nesta conta secreta serve para que ela contrate o melhor advogado e detetive. Não a deixe voltar para aquela casa sozinha. Mãe, por favor, tu serás a próxima vítima. Eles não vão parar até se apoderarem de toda a fortuna. Deixei cair as mãos, atônita. O mundo à minha volta desabou. O meu filho João sabia que estava a ser envenenado. Teve de viver os seus últimos dias com um medo atroz, ao lado da esposa que um dia amou. E, mesmo nos seus últimos momentos, só se preocupava com a segurança da mãe. O nome do Nuno apareceu na minha mente como uma lâmina afiada. O Nuno médico com um sorriso amável. Aquele que vinha regularmente observar-me e receitar-me vitaminas todas as semanas. Uma sensação de horror invadiu-me, sufocando-me. Lembrei-me do olhar da Inês mais cedo. Lembrei-me do frasco de vitaminas que o Nuno me tinha dado ontem, dizendo-me para as tomar regularmente para aliviar a minha dor. Meu Deus! Eles tinham planeado tudo. O Sr. Silva estava a falar ao telefone com a polícia. A sua voz era apressada, mas os meus ouvidos zumbiam e eu não conseguia ouvir com clareza. Só conseguia ouvir os batimentos do meu próprio coração. A dor de perder o meu filho misturava-se agora com o terror de perceber que estava na mira de assassinos disfarçados de família. Toda a minha vida vivi com retidão. Nunca pensei que um dia me tornaria um alvo a abater dentro da minha própria família. Menos de uma hora depois, a porta da luxuosa suíte do hotel em Cascais fechou-se, separando-me do bulício da cidade, e da atenta vigilância dos 2 polícias que o Sr. Silva tinha contratado para me proteger no exterior. Era um lugar discreto e seguro, mas para mim não passava de uma gaiola dourada. Ainda assim, não tinha tempo para me lamentar. O João tinha usado a sua vida para me avisar, não me podia dar ao luxo de ser fraca. Sentei-me no cadeirão, ajustei a roupa e tentei recuperar a maior compostura possível. À minha frente estavam os 2 homens mais importantes neste momento. Um era o Carlos, o advogado da minha família de longa data.
O Carlos era um homem na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e um rosto severo, mas os seus olhos sempre brilharam com integridade. Tinha visto o João crescer e eu sabia que a sua dor ao saber da morte do meu filho não era menor que a de um parente próximo. O outro era o Pedro, um jovem detetive privado, mas de renome em Lisboa, recomendado pessoalmente pelo Sr. Silva. O Pedro tinha um aspecto duro e era de poucas palavras, mas os seus olhos perspicazes pareciam ler a alma da pessoa que tinha à frente. Sentou-se em silêncio, com um bloco de notas na mão, à espera. Dona Maria, falou primeiro o Carlos, com a voz embargada. Sinceramente, não consigo acreditar no que o Sr. Silva me acabou de contar. A Inês e também o Dr. Nuno. Ele tem sido médico da nossa família nos últimos 5 anos. Respirei fundo e pousei a chávena de chá na mesa. O som da porcelana foi suave, mas nítido. A verdade costuma ser mais cruel do que imaginamos, Carlos, disse com a voz seca. O João nunca teria escrito aquelas últimas palavras se não tivesse uma base. O meu filho suspeitava, ou até mesmo sabia da verdade, mas estava isolado. Não podia dizer a ninguém. Agora percebo por que, nos seus últimos dias, olhava sempre para mim com tanta ansiedade. Virei-me para o Pedro. Senhor Pedro, não preciso da sua compaixão. Preciso da verdade. Quero saber exatamente qual é a relação entre a minha nora Inês e o Dr. Nuno. Porque, na sua carta de despedida, o João nomeou especificamente o Nuno como fornecedor do veneno. O Pedro acenou com um gesto decidido. Entendido. Por onde quer que comece? Pelos lugares que costumam frequentar, respondi, lembrando-me das vezes em que a Inês usava a desculpa de ir ao spa ou às compras, e às vezes que o Nuno vinha às consultas com uma atitude excessivamente solícita. Siga cada um dos seus movimentos. Suspeito que a morte do meu filho não seja o fim, mas apenas o começo do plano deles para se apoderarem da fortuna. Tratarei disso imediatamente. Por favor, aguarde notícias com paciência. O Pedro fechou o bloco, levantou-se e saiu tão rápido como o vento. Os 2 dias seguintes pareceram-me tão longos como 2 séculos. Fiquei no quarto de hotel sem me atrever a sair. Toda a minha vida dependia do serviço de quartos. Cada vez que ouvia baterem à porta, o meu coração encolhia-se. Temia que fossem os maus, mas esperava que fossem notícias do Pedro. Passei a maior parte do tempo a rezar diante de uma pequena fotografia do João que tinha trazido comigo. Na tarde do segundo dia, o meu telemóvel vibrou. Era o Pedro. Estou no átrio do hotel. Preciso de a ver. Tenho algo que precisa de ver. 5 minutos depois, o Pedro estava sentado à minha frente. Tinha o mesmo aspecto duro, mas desta vez o seu rosto estava um pouco mais tenso. Não disse nada, apenas colocou em silêncio um envelope pardo grosso sobre a mesa. As minhas mãos trêmulas pegaram no envelope. O Carlos, sentado a meu lado, também susteve a respiração. Tirei o maço de fotografias lá de dentro. A primeira fotografia que vi revirou meu estômago de nojo. Na foto, a Inês e o Nuno estavam sentados num café tranquilo nos arredores. Mas não era um encontro entre o médico e a família de um paciente. O Nuno segurava firmemente a mão da Inês, e ela, a minha nora enlutada, apoiava a cabeça no ombro dele, a rir e a conversar alegremente como se nada tivesse acontecido. Passei para a segunda foto, para a terceira, quanto mais olhava, mais o sangue me fervia. O Pedro tinha-os fotografado a entrar num luxuoso complexo de apartamentos em Cascais. Este era um apartamento secreto que a Inês tinha arrendado, mas do qual eu nunca tinha ouvido falar. Uma fotografia tirada através da janela da varanda mostrava a Inês a beijar apaixonadamente o Nuno. Na mão, segurava um copo de vinho tinto. Um copo para celebrar a vitória sobre a campa do seu marido. Malditos! O Carlos não se conseguiu conter e bateu na mesa, com a cara vermelha de raiva. O que mais se pode negar? São amantes. A Inês foi-lhe infiel debaixo dos nossos narizes. Eu permaneci em silêncio, mas a mão com que segurava as fotos apertou-se com tanta força que as unhas se cravaram na minha pele. Doía. Mas esta dor física não era nada comparada com a dor do meu coração. Afinal, o João teve de suportar isto. O meu filho sabia que a mulher lhe era infiel com o próprio médico pessoal. Uma dupla traição, uma que partilhava a sua cama, outro que controlava a sua saúde. Aqueles 2 tinham se aliado para levar o meu filho à morte. O Pedro falou com voz grave. Segundo a minha investigação, o Nuno tem muitas dívidas de jogo. Precisa de dinheiro. E a Inês, ela precisa de liberdade e da fortuna. São a dupla perfeita para uma conspiração de homicídio. Deixei as fotos sobre a mesa. Aquelas imagens sujas eram como manchas na honra da minha família. Mas, estranhamente, após a fúria inicial, senti-me calmíssima.
A confusão e o medo dos 2 dias anteriores tinham desaparecido. Em seu lugar, um frio entorpecedor espalhou-se pela minha mente. Já tinha chorado o suficiente. Já tinha tido medo o suficiente. Agora, ao ver a verdadeira face do diabo, sabia o que tinha a fazer. Querem o meu dinheiro, disse, a voz lenta mas firme, cada palavra saindo como uma bala. Querem que eu morra para se apoderarem de tudo e viverem felizes à custa do sangue do João. Virei-me para olhar diretamente nos olhos do Carlos e do Pedro. Nos olhos desta velha viúva já não havia fraqueza, apenas o fogo do ódio a arder lenta, mas intensamente. Carlos, prepare os documentos legais necessários para congelar os bens. Mas faça-o em segredo. Não deixe que saibam que eu suspeito. Olhei para o jovem detetive. Pedro, estas fotos são prova de adultério. Muito boas para uma disputa patrimonial, mas não o suficiente para os acusar de homicídio. Quero que faças mais do que isso. Quero saber o que fizeram ao João e o que planeiam fazer-me a mim. Quer dizer, o Pedro ergueu uma sobrancelha. Podes colocar um dispositivo de escuta no telemóvel dela ou na mala? Perguntei com voz fria. O Pedro acenou com a cabeça. Posso. Mas é muito arriscado. Precisamos de nos aproximar dela. Disso trato eu. Levantei-me, caminhei até a janela e olhei para a rua lá embaixo. Serei o melhor isco para os atrair para a armadilha. Eles estão à espera que eu morra. Muito bem. Vou mostrar-lhes uma velha senil e fraca. Exatamente o que eles esperam. Dona Maria, o que pensa fazer? Perguntou Carlos, preocupado. Virei-me e sorri, um sorriso que não chegou aos meus olhos. Vou jogar o jogo deles. Mas as regras, a partir de agora, sou eu que decido. Não quero apenas recuperar a minha fortuna. Quero que paguem por cada último suspiro do João. O silêncio na suíte do hotel era tão profundo que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado no teto. O Pedro estava sentado em frente ao portátil, com o rosto tenso sob a pálida luz azul do ecrã. O Carlos estava a seu lado, com as mãos entrelaçadas, a olhar fixamente para o pequeno altifalante colocado no meio da mesa. Dona Maria, está pronta? Perguntou Pedro, com o dedo suspenso sobre a tecla Enter. A sua voz hesitou um pouco, como se não quisesse que eu ouvisse o que estava prestes a tocar. Respirei fundo, apertando o lenço na minha palma encharcada de suor frio. Põe, Pedro. Preciso de ouvir. O Pedro carregou na tecla. Ouviu-se um zumbido, depois estática, e a seguir uma voz arrepiantemente familiar. Era Inês. Parecia estar a andar de um lado para o outro na sala. O som dos seus saltos no chão de madeira era rápido e impaciente. Já não aguento mais, Nuno. Sibilou a Inês, a sua voz amarga e aguda. Aquela velha ainda não morreu. A fortuna continua nas mãos dela. Viste como ela olhou para mim hoje? Está a começar a suspeitar. Se ela vive mais 10 anos, tu e eu apodrecemos neste buraco. O meu coração apertou-se. Aquela velha era assim que a minha nora me chamava nas costas. A seguir veio a voz grave e rouca do Nuno. Parecia mais calmo. Ouviu-se o clique de um isqueiro, provavelmente a acender um cigarro. Calma, querida. A pressa estraga tudo. É só uma velha senil. Que senil nem que nada. Interrompeu a Inês, a voz cheia de ressentimento. Hoje ela até se atreveu a ameaçar-me. Preciso do dinheiro, Nuno. As tuas dívidas de jogo não podem esperar. Temos de agir já. Fazer como fizemos com o João. Senti como se tivesse sido eletrocutada. Inclinei-me para o altifalante, agarrando-me à borda da mesa. O que é que a Inês tinha acabado de dizer? Fazer como fizemos com o João. Na gravação, houve uns segundos de silêncio. Só se ouvia o expirar do fumo do Nuno. Depois ele disse, com uma voz tão fria como o gelo de acordo. Mas desta vez não podemos usar a medicação para o coração. Ela não tem problemas cardíacos. Se morrer de repente, a polícia vai suspeitar de imediato. Especialmente depois da morte recente do João. Então como fazemos? Pressionou a Inês. Um acidente, respondeu o Nuno secamente. Os idosos têm os ossos frágeis e a visão fraca. Uma queda pelas escadas é o mais lógico. Pescoço partido, traumatismo craniano, ninguém vai suspeitar de um acidente doméstico. Estremeci. Um calafrio percorreu meu corpo da cabeça aos pés. Estavam a falar da minha morte como se falassem de matar uma galinha ou um pato. Mas ela anda com muito cuidado, murmurou a Inês. Vou mudar-lhe as vitaminas. A voz do Nuno tornou-se profissionalmente assustadora, o mesmo tom que usava quando me aconselhava sobre a minha saúde.
Tem um novo medicamento que causa distúrbios vestibulares e alucinações ligeiras. Ela vai sentir-se tonta, vai perder o equilíbrio. Só tens de esperar que seja de noite. Quando ela for à casa de banho ou à cozinha buscar água, faz um pequeno ruído para assustar no topo das escadas. Um empurrãozinho ou até sem empurrão. Ela própria vai rolar, Nuno. A Inês entusiasmou-se. Genial, Nuno. És um gênio. Ouviu-se o riso da Inês, o tilintar de copos de vinho não conseguiu ouvir mais. Desliga. Desliga já! Gritei, cobrindo a cabeça com as mãos. As lágrimas corriam-me pelo rosto. O Pedro desligou rapidamente o computador. A sala mergulhou num silêncio mortal, mas nos meus ouvidos ainda ressoava o riso selvagem da minha nora e do seu amante. Caí no chão, a dor e o nojo oprimiam-me o coração. Afinal, o meu instinto estava correto. Afinal, o meu pobre filho tinha sido assassinado pela própria mulher. E agora, estavam a usar o mesmo guião cruel para se verem livres de mim. Levantei-me aos tropeções, procurando o telemóvel às apalpadelas sobre a mesa. Chama a polícia, Pedro. Chama a polícia. Já, prendam-nos. São assassinos. Não posso deixar, luz à solta nem mais um segundo. Gritei desesperada, com as mãos a tremer a marcar números sem sentido. Mas uma mão firme agarrou a minha. Era o Carlos. Dona Maria, acalme-se, por favor. Não pode ligar agora. Está louco, Carlos? Lutei, olhando fixamente para o velho advogado. Ouviram tudo. Eles admitiram que mataram o João. Estão a planear matar-me. Por que não os prendemos já? O Carlos sentou-me numa cadeira. A sua voz era firme, mas cheia de compaixão. Dona Maria, ouça-me. Esta gravação é uma prova, sim. Mas em tribunal, o advogado dela vai argumentar que eram apenas brincadeiras enquanto estavam bêbados, ou pensamentos impulsivos que não se converteram em ação. Ainda não lhe fizeram nada. Quanto à morte do João, o corpo já está enterrado, não há autópsia. As palavras da Inês na gravação são provas circunstanciais. Será muito difícil condená-la por homicídio em primeiro grau se ela negar tudo. Fiquei gelada, a olhar fixamente para o Carlos. As lágrimas continuavam a rolar-me pelas faces. Então o que fazemos? Deixar que me matem? Não, interveio Pedro, com os olhos tão afiados como facas. Precisamos de os apanhar em flagrante. Precisamos de provas do crime no ato. Quando ele trocar o medicamento e quando ela tentar empurrá-la, nesse momento, a polícia entra e não terão forma de o negar. Apanhar, luz em flagrante, murmurou, sentindo novamente um calafrio. Isso significava que tinha de voltar àquela casa. Tinha de tomar aquele medicamento venenoso. E tinha de ficar parada no topo daquelas escadas, à espera que a mão mortal da minha nora tocasse nas minhas costas. O Carlos pegou na minha mão gelada. Sei que isto é muito cruel e perigoso para si, mas é a única forma de os meter na prisão para o resto da vida e fazer justiça pelo João. Consegue fazer, Lu, Maria? Fechei os olhos. A imagem do João no caixão apareceu claramente. O seu sorriso amável, o olhar ansioso nos seus olhos durante os seus últimos dias. Ele morreu sozinho e com dor. Desculpa, meu filho, não te consegui proteger, mas vou vingar-te. Abri os olhos e limpei as restantes lágrimas. Pus-me de pé e ajustei a gola da blusa. O medo dentro de mim parecia ter sido consumido pelas chamas do ódio. De acordo, disse, a voz rouca mas firme. Faço-o. Voltarei para casa. Farei o papel de uma velha senil e doente para o satisfazer. A nora que um dia tratei com indulgência, esperando que mudasse, estava agora a calcular o dia e a hora para me enviar para o outro mundo, apenas pela sua ganância por dinheiro. Regressei à mansão quando o crepúsculo tingia de vermelho os muros de pedra em Sintra. O táxi parou em frente à porta. Respirei fundo, preparando-me mentalmente pela última vez. A partir deste momento, já não era Forte Maria em busca de justiça. Tinha de me transformar numa velha senil, fraca e inofensiva. Exatamente o que os meus inimigos queriam. A pesada porta de madeira abriu-se. A Inês estava sentada na sala, a limar as unhas com a sua habitual expressão de mau humor. Quando me viu entrar, a cambalear e agarrada à ombreira da porta, uma mistura de surpresa e escrutínio cruzou seus olhos. Onde tem andado nestes últimos dias, mãe? Perguntou. O seu tom não tinha nem um pingo de preocupação, estava cheio de censura. O telefone não funcionava. Pensei que se tinha ido embora de casa para sempre. Cambalei até ao sofá e deixei-me cair pesadamente. Massageei as têmporas, fingindo uma careta de dor.
Ai, a minha cabeça anda à roda como um carrossel, Inês, estou mesmo a ficar velha. Estes dias tenho me sentido muito estranha. Esqueço-me das coisas. Ia ao banco levantar algum dinheiro para minha velhice, mas quando cheguei esqueci-me do código, e depois fiquei tão tonta que tive de ir para um hotel descansar. Não sei quanto tempo me resta. Olhei de soslaio por entre os dedos. Como era de esperar, ao ouvir as palavras esqueci-me do código e tonta, os olhos da Inês iluminaram-se. Era o brilho de uma fera ao ver a sua presa agonizar. Sorriu com suficiência, e a sua voz de repente tornou-se enjoativamente doce. Coitada da mãe, coitadinha. De certeza que é porque tem pensado demasiado na morte do João. Fique em casa e descanse. Vou dizer ao Dr. Nuno para vir e receitar-lhe uma dose forte de vitaminas. Vai sentir-se melhor num instante. Sim, por favor. Chama o doutor por mim, sinto-me muito tonta, tremem-me as mãos e os pés, queixei-me, a tentar interpretar bem o meu papel de velha doente. A Inês levantou-se, visivelmente entusiasmada. Vou ligar-lhe agora mesmo. Ele trará o medicamento esta noite. Ao ver as costas da minha nora desaparecerem pelo corredor, apertei os punhos contra os estofos do sofá. Muito bem. O peixe tinha mordido o isco. Nessa noite, o silêncio na mansão era assustador. Eu jazia na grande cama do meu quarto, com os olhos fechados, mas com todos os meus sentidos em alerta máximo, como as cordas de um violino. O Pedro tinha se esgueirado para dentro de casa à tarde, enquanto a Inês estava no supermercado, para instalar os dispositivos de vigilância. Uma microcâmara oculta na lombada de um livro na estante, outra no candeeiro do teto, e, o mais importante, 2 polícias, a paisana e o detetive Pedro, estavam escondidos no meu espaçoso roupeiro e na casa de banho contígua. E assim jazia, imóvel, regulando a minha respiração para que fosse uniforme, fingindo estar profundamente adormecida. Mas, debaixo dos lençóis, a minha mão apertava o terço, com a palma encharcada em suor. Estava a apostar a minha vida. Se a polícia demorasse um segundo a sair, ou se o Nuno mudasse de plano e usasse a força de imediato, eu poderia não ver o sol da manhã. O tempo passava lentamente, como gotas de café num filtro. O tic-tac do relógio de parede soava claramente na noite silenciosa. 1 da manhã depois, 1h30, exatamente às 2 da manhã, ouviu-se um som muito suave. O trinco da porta do meu quarto girou ligeiramente. Clique. Clique. O meu coração batia com força no peito, tão forte que temi que os intrusos o ouvissem. Tentei relaxar os músculos da cara, mantendo a minha posição de lado e a respiração regular. A porta entreabriu-se. Uma corrente de ar frio entrou no quarto. Ouviram-se 2 pares de passos, uns leves de mulher, outros mais pesados de homem. O forte cheiro a colônia barata de homem chegou-me ao nariz, o mesmo que o Nuno sempre usava, aquele que eu antes associava à amabilidade e dedicação. Ela está profundamente adormecida, sussurrou a Inês, a voz a tremer de excitação. Rápido. Xê. Fala baixo, sibilou o Nuno por entre os dentes. Senti os passos aproximarem-se da cama. As sombras dos 2 vilões projetavam-se na parede sob a tênue luz do candeeiro de mesa de cabeceira. O Nuno parou junto à minha mesa de cabeceira. Ouvi o tilintar de um frasco de vidro contra a madeira. Este é o novo, sussurrou ele. O dobro da força do anterior. Só precisa de tomar um comprimido amanhã de manhã, e ao meio-dia, cairá pelas escadas sem saber o que lhe aconteceu. Lembra-te de a lembrar. Deixa isso aí. Troca o frasco velho dela, apressou a Inês. Ele estendeu a mão com a intenção de trocar o meu frasco de vitaminas pelo veneno que tinha acabado de trazer. A mão dele estava a apenas uns centímetros da minha cara. Era o momento. Agora! Gritou o Pedro a partir do roupeiro. As luzes do quarto acenderam-se de repente, cegando-me. As portas do roupeiro e da casa de banho abriram-se com estrondo. Os polícias, de armas na mão, saíram disparados como flechas. Polícia! Não se mexam! Mãos ao ar! A Inês soltou um grito agudo. O seu rosto ficou sem sangue. Recuou e tropeçou na perna da cama, quase caindo. O Nuno reagiu mais depressa. Tentou agarrar o frasco para se desfazer dele, mas um polícia saltou-lhe para cima e atirou-o ao chão. Ah, largue a mão! Gritou o Nuno, a debater-se em vão enquanto lhe algemavam as mãos atrás das costas. Sentei-me lentamente na cama, afastando os lençóis. Olhei para os 2 que estavam imobilizados no chão. As suas expressões triunfantes e arrogantes da tarde tinham sido substituídas por um terror absoluto. O comissário da polícia aproximou-se, recolheu o frasco da mão do Nuno e meteu-o num saco de provas.
Declarou com voz firme que ressoou por todo o quarto Inês Costa e Nuno Ferreira, estão presos em flagrante delito por tentativa de homicídio e posse e uso de substâncias ilegais. Todas as vossas ações e palavras acabam de ser gravadas pela Câmara como prova para o tribunal. Tenho o direito de permanecer em silêncio. A Inês levantou os olhos e viu-me sentada tranquilamente na cama, a olhar para ela com olhos frios. Abriu a boca, compreendendo tudo. E tu, sua velha maldita, montaste-me uma armadilha. Sibilou, lançando-se na minha direção, mas foi imediatamente imobilizada pelas algemas. É verdade, Inês, disse com uma calma estranha. Montei-te uma armadilha. Mas foi a tua própria ganância e maldade que te fez cair nela. A polícia levou os dois culpados. O som das sirenes da polícia ressoava fora da janela, quebrando a tranquilidade da noite na vila. Quando a porta do quarto se fechou, devolvendo o silêncio, deixei-me cair no colchão, soltando um longo suspiro. Todo o meu corpo começou a tremer incontrolavelmente. A tensão extrema tinha acabado de passar, deixando um esgotamento em cada fibra do meu ser. Eles tinham sido presos. O plano para me fazerem mal tinha sido frustrado. Eu estava a salvo. O julgamento de Inês Costa e Nuno Ferreira tornou-se o centro das atenções de toda a área da Grande Lisboa e de Sintra. Fora do tribunal, os repórteres aglomeravam-se, e os flashes das câmaras disparavam sem cessar. A opinião pública estava indignada com a notícia de que uma nora e um médico de família tinham conspirado para fazer mal à sogra e apoderarem-se da fortuna. Entrei na sala do tribunal cheia de esperança de que a justiça fosse feita, de que a morte do João fosse esclarecida. Mas estava enganada. A lei às vezes é um jogo de palavras e lacunas frias. A Inês sentou-se no banco dos réus. Hoje não vestia os seus habituais vestidos elegantes. Em vez disso, usava uma blusa branca modesta, o cabelo apanhado, o rosto pálido e com pouca maquilhagem. Parecia uma mulher devota, fraca e digna de pena. A seu lado estava o Ricardo, o famoso e astuto advogado de defesa. O procurador começou a sua apresentação. O vídeo que mostrava a Inês e o Nuno entrar no meu quarto com um frasco de veneno na mão foi projetado no grande ecrã. Toda a sala do tribunal suspirou de horror. A evidência era demasiado clara e irrefutável. Apertei a mão do meu advogado, o Carlos, certa de que a vitória estava ao nosso alcance. No entanto, quando chegou a vez do advogado Ricardo, o vento mudou de direção. Ajustou a gravata e caminhou lentamente perante os juízes com uma confiança assustadora. Meritíssimo juiz, disse o Ricardo, a sua voz grave e persuasiva. A minha cliente, a dona Inês, admite a sua má conduta para com a dona Maria. No entanto, opomos-nos à acusação de homicídio qualificado. As suas ações foram um arrebatamento num momento de instabilidade emocional devido à dor pela morte do marido, agravado pelo incitamento e manipulação psicológica do seu amante, o Dr. Nuno. Ela só queria que a dona Maria dormisse profundamente para poder controlar mais facilmente as finanças. Nunca teve a intenção de lhe tirar a vida. Fiquei paralisada. Ele estava a tentar rebaixar a acusação de tentativa de homicídio para ofensa à integridade física qualificada. Se tivesse sucesso, a pena seria consideravelmente reduzida, e então, a Inês começou a melhor atuação da sua vida. Pôs-se de pé, com os olhos cheios de lágrimas, a voz embargada pelos soluços. Eu peço desculpa. Mãe, peço desculpa a todos. Naquele momento, eu tinha muito medo pelo futuro. O Nuno ameaçou-me. Disse que se eu não o fizesse, ele me abandonaria. Eu sou uma mulher fraca, acabei de perder o meu marido. Não sabia a quem recorrer. Ao vê-la chorar, interpretando o papel de vítima, o meu estômago revoltou-se de nojo. A Inês estava a deitar as culpas todas para cima do Nuno para se salvar, e o pior é que os presentes pareciam estar comovidos com a sua aparência lastimável. Mas o que mais me indignou, não terminou ali. O meu advogado, o Carlos, levantou-se, com voz firme: meritíssimo juiz, as ações dos arguidos para com a dona Maria estão diretamente relacionadas com a morte suspeita do marido da arguida, o senhor João. Na gravação, a própria arguida Inês disse: há que fazer como se fez com o João. Isto demonstra que o João foi assassinado. Toda a sala do tribunal susteve a respiração. Este era o ponto crucial. A Inês de repente levantou a cabeça, com os olhos agudos e negando rotundamente. Protesto. Isso é uma calúnia. Essa frase escapou-me enquanto eu estava bêbada e zangada. O meu marido morreu de uma cardiopatia congênita. Passei a minha vida a cuidar dele, a amá-lo. Como poderia eu fazer mal ao meu próprio marido? O advogado Ricardo interveio de imediato, em tom desafiador: meritíssimo juiz, a acusação tem alguma prova física que demonstre que o senhor João foi envenenado? Há um relatório forense?
Um teste toxicológico? O senhor João foi enterrado devido a causas naturais. Tudo que a acusação tem é uma frase casual numa gravação secreta e especulações infundadas. Agarrei-me ao banco de madeira com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. O Carlos olhou para mim e abanou a cabeça, impotente. Não tínhamos provas. O João estava enterrado há semanas, e exumar um corpo requereria procedimentos complicados, e nem sequer era certo que se encontrassem vestígios do novo medicamento que o Nuno usou, porque, segundo as suas palavras na gravação, dissipava-se muito depressa no sangue. O juiz bateu com um malhete na mesa. O som seco ressoou como um prego no meu coração. O tribunal toma nota da oposição da defesa. Devido à falta de provas diretas que liguem os arguidos à morte do senhor João, o tribunal separará os dois casos. Hoje apenas julgaremos a agressão contra a Dona Maria. Senti que o chão se afundava debaixo dos meus pés. Se só a condenassem por tentativa de agressão contra mim, com a astuta defesa do Ricardo, a Inês poderia passar apenas uns anos na prisão, ainda era jovem. Em poucos anos sairia, teria toda uma vida pela frente, e até poderia voltar a procurar-me para se vingar. E o meu filho? A morte injusta do João cairia no esquecimento. Olhei para Inês. Ela limpava as lágrimas de cabeça baixa, mas através do lenço vi um leve sorriso nos seus lábios. O sorriso de um demônio. Ela sabia que tinha ganho a mão mais importante. Sabia que a lei precisava de provas, e ela tinha se desfeito de tudo o que estava relacionado com a morte do marido de forma impecável. Sentei-me sozinha no banco dos ofendidos. À minha volta havia murmúrios, debates sobre esta ou aquela lei, mas os meus ouvidos zumbiam. Olhei para a fotografia do meu filho na mesa do advogado. Os seus olhos na fotografia ainda olhavam para mim, amáveis e confiantes. Mãe, salva-me! O eco da lembrança ressoou dolorosamente. Queria levantar-me, gritar ao juiz, atirar-me e arrancar a máscara hipócrita à minha nora. Mas não podia fazer nada. Estava atada pelas regras rígidas do tribunal. A impotência filtrou-se em cada uma das minhas células, mais fria que uma noite de inverno. Olhei para o Carlos. O velho advogado também tinha a cabeça baixa, a testa perlada de suor. Tinha feitos possíveis, mas perante a astúcia do Ricardo e a falta de provas físicas, estávamos encurralados. A sessão foi suspensa para deliberar antes de ditar a sentença. A Inês foi escoltada para a sala de espera. Ao passar por mim, parou brevemente. Ninguém reparou, mas ouvia sussurrar, com a voz leve, mas cheia de veneno velha: tu não podes ganhar. Espera até eu sair. Vais ver. Estremeci. Não por medo de mim mesma, mas pela indignação. Vê, lá limpar as lágrimas, interpretando o papel de uma mulher fraca e instigada à frente de todos, fervia-me o sangue. Era claramente a culpada, mas a lei tinha lacunas para ela escapar, enquanto meu filho já arrefecia debaixo da terra sem justiça. Esta sensação de impotência era pior que a morte. O ar na sala do tribunal tornou-se denso, pesado como chumbo. O juiz, com um malhete de madeira na mão, olhava pensativamente para o processo à sua frente. Pigarreou, preparando-se para dar o veredicto final. Um veredicto que eu sabia que não seria suficiente para punir a culpada e que deixaria uma cicatriz permanente no meu coração. Fechei os olhos, resignada. Acabou-se. Onde estava a justiça? Onde estava Deus? Meritíssimo juiz. Espere. Eu tenho provas. Uma voz jovem e masculina ressoou, trêmula, mas potente, quebrando o silêncio sufocante da sala. Abri os olhos de repente e virei-me para a última fila. Não fui só eu. Toda a sala, desde os advogados até aos espectadores, virou-se em uníssono. Ali, de pé no meio da multidão atônita, estava o Diogo. O meu neto de 20 anos. O menino que, durante todos estes anos, pensei que tinha sido completamente manipulado pela mãe. Diogo estava ali com o rosto pálido, os lábios apertados, as mãos a agarrar a bainha do casaco do fato, mas sem conseguir esconder um tremor violento. Diogo, exclamei, com a voz embargada pela surpresa. O rapaz respirou fundo, como se estivesse a reunir toda a coragem da sua vida. Saiu do seu lugar e caminhou diretamente para a área do tribunal. Os seus passos eram vacilantes, mas não pararam. A Inês, sentada no banco dos réus, também se virou para olhar. Quando percebeu que a pessoa que tinha acabado de falar era o seu amado filho, o seu rosto mudou. Os seus olhos abriram-se de par em par, o terror era mais evidente do que quando a polícia prendeu. Diogo! O que estás a fazer? Volta para o teu lugar agora. Sibilou a Inês, tentando levantar-se para ir ao encontro dele, mas foi segurada por um guarda prisional. O Diogo não olhou para a mãe.
Passou pela Inês como se ela fosse invisível, com os olhos fixos no juiz. O Ricardo, o astuto advogado, levantou-se de um salto para protestar. Meritíssimo juiz, protesto. Esta pessoa não está na lista de testemunhas. Esta aparição repentina é uma violação do procedimento. O juiz franziu o sobrolho e fez um gesto ao Ricardo para que se calasse. Olhou fixamente para o jovem que tremia perante o estrado. Jovem, quem é o senhor e que provas diz ter? Diogo engoliu em seco. O movimento na sua garganta era difícil. Olhou para mim. No momento em que os nossos olhares se cruzaram, vi nos seus profundos olhos castanhos dor, remorsos e um pedido de ajuda. Assenti levemente, tentando transmitir-lhe a pouca força que me restava. Meritíssimo juiz, começou o Diogo, a voz a quebrar-se em pedaços. Eu sou o Diogo. Filho da arguida Inês e da vítima, João. Eu quero apresentar uma prova importante relacionada com a morte do meu pai. Toda a sala do tribunal reagiu. Os murmúrios espalharam-se como um enxame de abelhas. Diogo meteu a mão no bolso das calças e tirou um pequeno objeto preto. Levantou-o para que todos o vissem. Era um cartão de memória de telemóvel. Meritíssimo juiz, isto é um cartão de memória retirado de uma câmara de segurança que instalei em segredo na sala de estar da minha casa. A Inês gritou mentira. Nós não temos câmaras na sala. Estás louco, Diogo? Não. Diogo virou-se bruscamente para a mãe, com os olhos avermelhados e cheios de lágrimas. Não sabias por que eu a escondi. Escondi-a no botão de um casaco que estava pendurado no bengaleiro mesmo em frente ao sofá. Virou-se de novo para o juiz, continuando a sua explicação, a voz começando a estabilizar-se, embora as lágrimas lhe corressem pelas faces. Meritíssimo juiz, eu sou um apaixonado pela tecnologia desde criança. Ultimamente, os meus pais discutiam frequentemente. Via o meu pai triste, e a minha mãe tinha sempre chamadas telefônicas secretas. Suspeitava. Queria saber o que se estava a passar realmente em minha casa. Por isso, no mês passado, instalei em segredo uma microcâmara em forma de botão na sala para investigar. Fez uma pausa, baixou a cabeça e os seus ombros sacudiram-se. No dia em que o meu pai morreu, a câmara gravou tudo. Mas eu fui um cobarde. Tinha demasiado medo. Tinha medo que, se o revelasse, a minha família se destruísse. Tinha medo que a minha mãe fosse para a prisão. Por isso calei-me. Tentei enterrar tudo. O soluço abafado do Diogo ressoou no silêncio do tribunal. Levei a mão à boca e as lágrimas brotaram. O meu pobre neto tinha suportado aquele fardo terrível sozinho todos estes dias. Mas hoje, Diogo levantou a cabeça, o seu olhar tornou-se estranhamente decidido, quando vi a minha avó ali sentada, sozinha e desesperada. Quando vi a mãe que eu um dia respeitei, a negar todos os seus crimes e ameaçar a minha avó, a minha consciência não me permitiu calar mais. Não posso deixar que o meu pai morra em vão. Não posso ser cúmplice desta mentira. Diogo aproximou-se do estrado e colocou o cartão de memória em frente ao escrivão. Ontem, finalmente ganhei a coragem de ver a gravação. E o que está lá é a crua verdade sobre a morte do meu pai. O advogado Ricardo bateu na mesa. Protesto. Esta é uma prova obtida ilegalmente. Uma grave violação de privacidade. Não pode ser utilizada em tribunal. O juiz bateu com o malhete com força. O som agudo silenciou o protesto de Ricardo. O seu olhar era severo e firme. Protesto indeferido. Esta é uma prova relacionada com um caso de homicídio grave, fornecida por um familiar direto. Em nome da verdade e da justiça, o tribunal aceita examinar esta prova de imediato. Departamento técnico, liguem este cartão de memória ao ecrã grande. O Carlos apertou a minha mão. Dona Maria, temos esperança. O rapaz salvou-nos. Olhei para o Diogo. Tinha se retirado para um canto, encostado à parede, como se não lhe restassem forças para se manter de pé. O seu rosto estava pálido. Os seus olhos vazios olhavam para o espaço. Ele sabia que aquela ação significava enviar a própria mãe para a cadeia. Era um sacrifício grande demais para um jovem de 20 anos. Toda a sala do tribunal escureceu. O grande ecrã piscou durante uns segundos e depois mostrou uma imagem clara. A vasta sala mergulhou num silêncio absoluto, tanto que eu conseguia ouvir os batimentos do meu próprio coração. Todos os olhares estavam cravados na gravação a preto e branco, a testemunha mais vívida de um crime que tinha sido enterrado. No ecrã, o meu filho João estava de pé no meio da sala. Nunca o tinha visto tão irritado. O seu rosto habitualmente amável estava vermelho, as veias do pescoço inchadas. Agitou a mão e atirou um maço de fotos à cara da Inês. As fotos voaram por todo lado, caindo no chão como folhas secas. Explica-te.
A voz do João ressoou pelos altifalantes, embargada pela angústia. Tu e o Nuno, o que andam a fazer nas minhas costas? Por quê? Eu dei-te tudo. A Inês estava ali, de braços cruzados, sem mostrar medo nem remorsos. Olhou para as fotos dos seus encontros amorosos com o médico de família espalhadas aos seus pés e desatou a rir, um riso selvagem, tão frio que gelava o sangue. Dar-me tudo? Sim. Sibilou ela. O que é que me deste, além do teu aborrecimento e do teu corpo doente? Estou farta de fazer o papel de esposa devota. Queres saber a verdade? Muito bem, eu digo-te. Aproximou-se do João, aproximou a cara da do marido e pronunciou as palavras mais cruéis que um ser humano pode dizer. Achas que o Diogo é teu filho? Olha para ti. Olha para mim. Achas que alguém tão fraco como tu poderia ter um filho tão saudável? O Diogo é filho do Nuno. É filho do homem de verdade que eu amo. Tu foste apenas o idiota que criou o filho de outro durante 20 anos. Essa frase foi como uma faca que atravessou o ecrã e se cravou diretamente no meu coração. Fiquei petrificada na cadeira. Os meus ouvidos zumbiam. O Diogo, meu amado neto, não era do sangue desta família? Não era filho do João? No ecrã, o João ficou tão chocado quanto eu. Recuou, com o rosto pálido. Levou a mão ao peito. A sua boca abriu-se, mas não conseguiu dizer uma palavra. O ataque cardíaco atingiu com força. Cambaleou e caiu de joelhos no chão. A sua mão trêmula procurava o frasco do medicamento para o coração que estava na mesa de centro. O remédio dá-me o remédio, sussurrou o João, com a respiração ofegante. A Inês observou o marido a contorcer-se aos seus pés. Olhou para o frasco de medicamento que estava ao alcance do João. E então, agiu. Não para lhe dar o medicamento. Friamente, pontapeou o frasco, que rolou para debaixo do sofá, longe do alcance do seu marido moribundo. Não! Gritei desesperada no meio da sala do tribunal. As lágrimas brotavam como uma nascente. No vídeo, a Inês estava ali de braços cruzados, o seu rosto gelado e sem emoções. Observou impassível o João a convulsionar, os seus olhos a revirarem-se pela falta de oxigênio, as suas mãos a arranharem o tapete desesperadamente. Passou 1 minuto, depois 2. O João jazia imóvel. A Inês baixou-se e pôs-lhe um dedo debaixo do nariz para comprovar se respirava. Depois endireitou-se, ajeitou o cabelo, sorriu levemente e saiu tranquilamente do enquadramento, deixando o corpo frio do João sozinho na luxuosa sala de estar. O ecrã apagou-se. Toda a sala do tribunal estourou. Gritos e insultos ressoaram por toda a parte. Todos os presentes que deveriam manter a compostura agora não conseguiam esconder o horror e a indignação nos seus rostos. Assassina! Demônio! A Inês desabou sobre a mesa, cobrindo a cabeça com as mãos, a gritar histericamente enquanto a sua máscara era arrancada brutalmente perante centenas de olhos. Não! Apaguem isso! Apaguem! Não fui eu, foi o Nuno que me incitou. Apaguem! Mas os seus gritos foram rapidamente abafados pela indignação da justiça. O Nuno, sentado a seu lado no banco dos réus, estava pálido como um cadáver, a suar profusamente. Sabia que, desta vez, não havia escapatória, mas o mais doloroso não eram os gritos da Inês, mas sim o silêncio do Diogo. Virei-me para olhar para o meu neto. O Diogo continuava ali junto ao estrado das testemunhas. Olhava fixamente para o ecrã preto. Todo o seu corpo tremia incontrolavelmente. Ele tinha acabado de expor a verdade, mas também tinha acabado de destruir o seu próprio passado. Ele não era filho do João. Era filho do homem que deu veneno à sua mãe para matar o seu pai adotivo. O Diogo virou-se lentamente para olhar para mim. Nos seus olhos lacrimejantes havia uma desolação total. Olhou-me como um culpado, como se já não merecesse que eu o reconhecesse. Ele era o resultado de uma traição suja. O sangue que lhe corria nas veias era o sangue de um inimigo. O meu coração sentiu como se estivesse a ser desfeito em pedaços. Perdi o meu filho e agora, no momento em que a verdade se revelou, senti que também perdia o meu neto. A verdade era brutalmente crua. O juiz bateu com o malhete repetidamente para restabelecer a ordem. Levantou-se, o seu rosto mais sério do que nunca. Não há necessidade de mais deliberações. A prova é demasiado clara. Baseado na irrefutável prova em vídeo que acaba de ser apresentada, este tribunal dita a sentença. A arguida Inês Costa e o arguido Nuno Ferreira são culpados de homicídio qualificado. A pena para ambos é a pena máxima prevista por lei. O som do malhete a bater na mesa ressoou com firmeza, pondo fim ao julgamento, pondo fim aos dias de dor e mentiras. A polícia avançou de imediato, algemando a Inês e o Nuno e levando-os
A Inês lutou, gritou, com o olhar cheio de ódio para o Diogo. Bastardo. Deite à luz e fazes-me isto. Traidor. O Diogo ficou sozinho no meio da tempestade de emoções. Não disse uma palavra. Apenas baixou a cabeça, aceitando todas aquelas maldições. Tinha escolhido a justiça acima do amor maternal cego. Tinha escolhido colocar-se do lado do seu falecido pai adotivo, sabendo que isso lhe roubaria a identidade de neto. Deixei-me cair na cadeira, com as lágrimas a correrem-me pelo rosto. Tinha-se feito justiça. Os culpados iam pagar. Mas por que não sentia nenhum alívio no meu peito? Só restava um vazio desolador. A minha família estava destruída. O João tinha morrido com uma dor atroz ao saber que tinha sido enganado toda a vida. E o Diogo, como viveria aquele pobre rapaz com aquela verdade cruel? O martelo do juiz tinha deixado de soar, mas o seu eco parecia continuar a flutuar no vasto espaço da sala do tribunal. A multidão começou a dispersar-se, levando consigo sussurros e comentários sobre o caso mais chocante de Lisboa e Sintra. A fria porta de ferro tinha se fechado atrás da Inês e do Nuno, levando os dois vilões das nossas vidas para sempre. Levantei-me, ajeitando o meu vestido preto. A tempestade tinha passado, mas o que deixou para trás foi um campo de batalha desolado na minha alma. Olhei em volta à procura de uma figura familiar. O Diogo dirigia-se para a saída. A sua figura alta e magra parecia tão solitária e isolada no meio das pessoas. Tinha a cabeça baixa, os ombros descaídos, como se carregasse o peso de todos os pecados do mundo. Caminhava deliberadamente encostado à parede, evitando o meu olhar, evitando o mundo inteiro. Eu percebi o que ele estava a pensar. Ele achava que, com a verdade do sangue de Nuno a correr-lhe nas veias, já não tinha o direito de estar a meu lado, já não tinha cara para ser reconhecido como descendente desta família. O meu velho coração apertou-se. Não. Já tinha perdido um filho para o silêncio e para a distância. Não me podia dar ao luxo de perder também um neto. Diogo! Chamei. A minha voz não foi forte, mas foi o suficiente para que os seus passos parassem. O Diogo ficou imóvel, de costas para mim. Os seus ombros tremiam ligeiramente, mas ele não se atrevia a virar-se. Caminhei rapidamente na direção dele, ignorando a dor aguda na minha perna com artrite. Pus-me mesmo atrás dele, e sem hesitar um segundo, abri os braços e abracei aquelas costas magras. O Diogo ficou rígido. Ouvi um soluço abafado sair da sua garganta. Avó, larga-me, por favor, disse o Diogo com a voz embargada. Eu não sou o teu neto. Sou o filho de um assassino, sou uma vergonha. Cala-te. Por favor, nunca mais voltes a dizer essas palavras. Apertei o meu abraço, encostando a cara às costas da sua camisa suada. Vira-te e olha para mim. O Diogo virou-se lentamente. O rosto do jovem estava banhado em lágrimas, os seus olhos avermelhados cheios de um sentimento de indignidade. Levantei as minhas mãos enrugadas, coloquei-as nas suas faces e olhei-o diretamente naqueles profundos olhos castanhos. Os mesmos olhos nos quais, durante tantos anos, eu tinha visto um traço de tristeza idêntico ao do João. Diogo, ouça-me, disse lentamente e com clareza, palavra por palavra. O sangue que corre nas tuas veias pode não ser do João. Mas o coração que bate no teu peito, a coragem que acabas de demonstrar foi criado pelo João. Tu levantaste-te para proteger o teu pai e a mim, quando poderias ter escolhido o silêncio para proteger a tua mãe biológica. Uma pessoa sem caráter nunca poderia ter feito isso. Mas, avó, eu sou filho do Nuno. Eu sou. Diogo, tu és o filho do João, afirmei com rotundidade, secando as lágrimas do seu rosto. Um pai não é só o que dá a genética, mas o que fica acordado à noite quando tens febre, o que te ensina a andar de bicicleta, o que te amou com a sua própria vida. O João é o teu pai. E eu serei sempre a tua avó. Percebes? O Diogo olhou para mim atônito por um momento, e depois desabou a chorar como uma criança. Apoiou a cabeça no meu ombro e toda a repressão, a vergonha e a dor explodiram no meio da silenciosa sala do tribunal. O meu neto e eu abraçamo-nos, chorando pelas perdas passadas e pelo laço familiar que acabara de ser reparado. 6 meses depois. Um sol dourado e brilhante estendia-se sobre as colinas de Sintra e no cemitério local. Uma brisa suave soprava através dos ciprestes, trazendo o delicado aroma a flores frescas. O Diogo e eu estávamos de pé em frente à campa do João. A lápide de mármore branco estava limpa e reluzente sob o sol. Os lírios brancos, as flores preferidas do João, tinham sido cuidadosamente colocados pelo Diogo numa jarra. A minha saúde melhorou muito ultimamente. Sem as doses venenosas do Nuno, sinto-me lúcida e forte. Mas o melhor remédio para o meu espírito é o jovem que está a meu lado.
Avó, todos os papéis estão prontos. O Diogo virou-se para mim, a sorrir. O seu sorriso agora era muito mais leve e brilhante. Assenti com satisfação. Esta manhã, o tribunal tinha aprovado oficialmente o meu pedido de adoção legal do Diogo. A partir de agora, legalmente, ele é o único herdeiro da quinta e de toda a fortuna familiar. Mas mais importante do que esse papel é a ligação inquebrável entre nós. E a outra notícia. O Diogo hesitou um momento e depois anunciou com entusiasmo, os olhos a brilhar. Hoje recebi a minha carta de aceitação na academia de polícia. Começo na próxima semana. Olhei para o Diogo, sentindo um orgulho imenso. Depois do que aconteceu à nossa família, o Diogo decidiu abandonar a sua carreira na tecnologia para seguir uma carreira na polícia. Disse-me que não suportava ver os fracos a serem prejudicados, que queria usar a sua vida para proteger a justiça, para que ninguém mais tivesse de sofrer injustiças como o pai, o João. Muito bem, meu neto. Dei-lhe uma palmadinha no ombro. O teu pai, lá em cima, de certeza que está a sorrir. Vai estar orgulhoso do homem que te tornaste. O Diogo inclinou-se e pegou na minha mão. Obrigado, avó. Obrigado por não me ter abandonado. Ficamos ali junto à campa do meu filho, mas já não havia uma sensação de tragédia pesada, apenas paz e esperança. Tinha perdido um filho, uma dor que me acompanhará para o resto da vida. Mas a vida foi misericordiosa, levou o João, mas devolveu-me um verdadeiro neto. Um neto ligado pelo amor, pela integridade e pela coragem, não por um insensível código de ADN. Olhei para o céu azul de Portugal, respirando profundamente. A vida continua. E nós viveremos bem o resto das nossas vidas. Pelo João também. Ao fechar este diário tumultuoso, quero partilhar algumas reflexões convosco. A vida é curta e cheia de surpresas, tanto de felicidade como de sofrimento. Da dolorosa história da minha família, espero que levem a sério estas lições. Para as mães e esposas, a indulgência é uma virtude valiosa, mas por favor não a confundam com fraqueza. Aprendam a proteger-se e a manter os vossos limites pessoais. Não confiem cegamente em ninguém, nem sequer nos entes mais próximos, especialmente quando a intuição de uma mulher vos diz que algo não está bem. Aos pais, amem os vossos filhos incondicionalmente, mas também os ensinem a serem independentes e a estarem alerta. Uma mãe forte é o pilar da família para os filhos. Quando formarem família, tenham um pequeno lar para cuidar, mas não por isso se esqueçam ou permitam que a vossa esposa vos isole da vossa família de origem. Sejam uma ponte sólida. Não deixem que a fraqueza ou o amor cego toldem o vosso julgamento, para que no final a vossa mãe e vocês próprios não sofram. Prestem mais atenção às vossas mães. Não esperem até que seja tarde demais para se arrependerem, como meu filho João. Sobre a ganância e a natureza humana, como podem ver, a ganância é um demônio que pode devorar toda a consciência. Transforma parentes em inimigos, um lar no inferno. A Inês e o Nuno, por dinheiro, perderam a sua humanidade e, no fim, a única coisa que obtiveram foram as 4 paredes frias de uma cela. O dinheiro é importante, mas a paz e os laços familiares não têm preço. Nunca troquem a vossa consciência por bens materiais. E finalmente, para aqueles que estão a começar uma relação, abram bem os olhos para ver o caráter do vosso parceiro antes de lhe entregarem a vida. Não se deixem enganar pelas aparências ou por palavras doces. E lembrem-se, uma verdadeira família não se constrói apenas com laços de sangue, mas com amor, respeito e honestidade. Obrigada por ouvirem a minha história. Espero que nenhum de vocês tenha de passar por tragédias como a minha. Vivam com sinceridade. Amem com prudência e valorizem as pessoas que são realmente boas para vocês. A história que acabaram de ler teve os nomes e lugares alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Hoje partilhamos esta história não para julgar ninguém, mas com a esperança de que, algures, alguém pare para refletir quantas mães estão a sofrer em silêncio nas suas próprias casas. Honestamente, pergunto-me, se estivessem na minha situação, o que fariam? Ficariam em silêncio para manter a paz ou levantariam a voz e lutariam para recuperar?